Galera, vamos dar prosseguimento na sociologia, né? Como já havia falado para vocês em situações anteriores, a matéria de sociologia ela é maior, né? Então não tem jeito, a gente tem que acabar dando um gás maior nela do que na filosofia. E coisa de duas aulas de sociologia e uma filosofia, aí a gente consegue levar, porque é relativamente maior, tá? O conteúdo. E hoje, né, dando esse prosseguimento aquilo que a gente vinha discutido e na aula passada, salvo engano, foi acerca dos movimentos sociais. Hoje nós vamos discutir a ideia de raça. Como surgiu essa noção de raça e que no Brasil ela se delineia pela cor da pele, né? Diferentemente de outros lugares. Esse processo de racialização ele varia, tá, galera? Varia entre as culturas, entre as sociedades, mas tem coisas em comum, obviamente. Não pensem que são conceitos diferenciados nos variados países, tá? Bom, para começar, eu lembrei de um negócio. Quando a minha mãe ia me bater, quando eu era pequeno, nas inúmeras oportunidades que eu apanhei, né, fazendo arte, em algumas ocasiões ela falava assim, ó, eu vou acabar com a tua raça, né? Que tipo de conceito é esse que ela está usando? Né? Será que é esse conceito de raça moderno que a gente tem na nossa sociedade, que é esse que tem no nosso imaginário? Não é, galera. Esse conceito de raça é um conceito que é bastante ligado ao período medieval da história europeia, né? E que foi transplantado para o Brasil. E ele é muito diferente do conceito de raça que nós temos na nossa mentalidade hoje, que sem dúvida já não existe mais, né? Pelo menos dentro do campo dos estudiosos. Das pessoas comuns, esse conceito ele ainda permanece, porque a mentalidade das pessoas ela demora demais para passar. Muitas vezes são vários séculos para mudar uma forma de pensamento. Quando passa, tá? Às vezes demoram mais que isso. Determinadas mudanças na estrutura mental das pessoas, na concepção cultural de determinados conceitos. Então a questão que pega, galera, e aí eu vou ter que voltar um pouquinho lá na Contra-Reforma. Provavelmente vocês já estudaram, né? Mas a Contra-Reforma é esse movimento interno da Igreja Católica como uma forma de reorganizar, se reorganizar e como uma forma de resposta ao protestantismo, tá? Lutero, 1519, 1521, quando ele prega as 95 teses lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, que ainda não era Alemanha. Mas enfim, o que tinha nesse, por exemplo, nessa Contra-Reforma? Uma reafirmação dos dogmas católicos, tá? Proibição de livros, o Santo Ofício, que é a Inquisição, galera, veio com força, tá? Reafirmando a perseguição sobre judeus, muçulmanos, no caso da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, chamados de mouros, tá? E dentre esses aspectos da Contra-Reforma, a gente vai ter um negocinho que vai chamar doutrina da limpeza de sangue, que é uma doutrina religiosa ligada à hereditariedade, e hereditariedade, galera, é no sentido, digamos assim, de linhagem, de descendência, não esse negócio mais biológico, DNA, que são coisas bem, vão ser desenvolvidas bem a posteriori, tá? Bem depois, séculos. E essa doutrina religiosa, né, que serve como uma forma de diferenciação social, ela coloca quem como inferior? O judeu e o muçulmano. Ou seja, né, ela tem uma conotação cultural, galera. Então quem que é puro? Quem que é puro? Não é uma coisa ligada com a biologia, é uma coisa relacionada com a religião. A noção de pureza é quem não tem um parente ou um ancestral que foi mouro, muçulmano ou possivelmente herético. E herético é quem cometeu heresia, ou seja, quem se desviou dos dogmas católicos e porventura foi processado pelo Santo Ofício, né? Queimado na fogueira, preso, torturado, enfim. Né? Tem vários desdobramentos acerca desse contexto. Então, a noção de raça, galera, que tinha na Idade Média e no
começo dessa idade moderna, né, na Contra-Reforma, ela está vinculada com a linhagem. É isso que minha mãe falava quando me arrebentava na pancada. Vou acabar com a sua linhagem, é o quê? Vou acabar com a sua família enquanto uma linha no tempo, enquanto uma descendência, né? E a noção de pureza, portanto, está vinculada a quem? Aos católicos. Não está vinculada à cor da pele, não está vinculada a nada dessas coisas que a gente pensa, tá? Então essa linhagem religiosa, galera, é cultural, né? Não é cor da pele, não é biologia. Então a noção de raça é igual a linhagem nesse momento histórico, né? E a diferenciação social, ela é dada, digamos, pela religião. A diferenciação social é dada pela religião, bem como a identidade. Então, o que eu quero dizer? Se porventura um sujeito, ali no começo do século XVI, ele encontra na África, porque o catolicismo já tinha entrado na África antes dos negros virem para o Brasil, tá? Um sujeito, um português, encontra um negro africano, e esse negro africano já tinha sido batizado, é católico. Ele vê semelhança naquele sujeito africano. Ao passo que se tiver um branco que seja judeu, ele vê mais diferença, sabe? Então o negócio não é cor da pele, é religião que determina o que é puro, e a Igreja Católica, ela bate forte em cima dessa doutrina da limpeza de sangue, tá? E essa doutrina, pra gente ter ideia, lógico que ela foi transplantada para a América, né? Como um projeto, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, e a América Espanhola em maior medida, tá? E é um projeto que colocava o que em perspectiva dentro da sociedade colonial? A noção do que? De puro e impuro. E o puro eu já expliquei e o impuro eu já expliquei, tá? Na pureza, os católicos; na impureza, protestantes, muçulmanos, mouros. E aqui na América ainda vai entrar o quê? As perspectivas diferenciadas, né? De populações indígenas, o negro, que também sempre foi visto de uma certa maneira como impuro, até por uma interpretação bíblica, tá? Isso aí tem passagens que eles liam de Cã, por exemplo, e enfim, e a partir desse momento lá no Velho Testamento, e aí fazendo todas essas interpretações, tá? Só que esse projeto, galera, de construir aqui uma sociedade colonial entre o puro e o impuro, não deu certo. Esse projeto falhou. E falhou por quê? Porque a gente teve mestiçagem, e essa mestiçagem é o quê? Construída a partir de abusos sexuais, estupros do senhor com as escravas, com os indígenas, tá? E foi construindo uma sociedade mais misturada, digamos, tá? Bem entre aspas isso. E aí é que está a questão principal. Porque essa mestiçagem, ela não dá apenas no campo da hereditariedade, né? Tipo o mulato, né? Enquanto fruto desse cruzamento, né? Mas, sobretudo, a questão cultural, galera. Se a gente analisa a América e analisa o Brasil, principalmente, né? Que é onde nós vivemos, aqui teve N processos de misturas culturais, sincretismos culturais, hibridismos culturais. Então a cultura foi, junto à miscigenação com a mistura de cultura, galera, chegou uma hora que não dava mais para falar o que é puro e o que é impuro, porque tudo se misturou. Então, tipo, nessa sociedade que deveria ter dois polos, uma sociedade bem polarizada, né? Puro e impuro pela doutrina da limpeza de sangue, no fim das contas não se resolveu dessa maneira, porque dada essas fusões culturais e essas mestiçagens, foram tendo que várias categorias entre o puro e o impuro, tá? Então esse projeto colonial falhou. Só que tem um porém, né? Que é justamente a ideia de que essas elites brancas, elas sempre têm a necessidade de se diferenciar das demais. Isso é uma coisa que é bem
presente hoje na sociedade nossa. Sempre quem acha que é de uma elite, muitas vezes só acha e não é, ele sempre quer se diferenciar do pobre. E nesse sentido é que eles vão importar o conceito de raça moderna, que aí entra a discussão da aula de hoje. Porque a gente tem uma noção de raça que é antiga e a gente tem a da raça moderna, que é essa que está na nossa cabeça, na nossa mentalidade, é presente na sociedade brasileira e que eu vou explicar para vocês minimamente aqui, tá? Como que surgiu essa raça moderna? Essa que diferencia as pessoas, por exemplo, pela cor da pele aqui no Brasil. Ela vai surgir, antes dela teve um taxonomista, um biólogo, que é o Linneu. Provavelmente vocês vão estudar isso em biologia se já não estudaram. A taxonomia é a classificação, é a divisão e classificação dos seres vivos. Então, tipo, quando vocês veem lá classe, gênero, filo, espécie, reino, por exemplo, essas coisas são provenientes da taxonomia, essa divisão e subdivisões. E o Linneu fez isso, mas ele fez isso com o quê? Com seres vivos, tá? Com outros seres vivos. E começou a essa biologia ser implantada para onde? Para a sociedade humana. E aí é que surgiu os estudos sobre espécies de pessoas, né? Classificar o ser humano por meio de seus aspectos naturais, por meio das coisas que diferenciam um sujeito da África de um sujeito da Ásia e um sujeito da Europa, por exemplo, né? E daí que vai surgir aquelas 3 categorias, né? Caucasoide, né? Mongoloide e negroide. Negroide se refere aos africanos, mongoloide aos asiáticos e caucasoide aos brancos europeus, tá? Então, de um estudo de biologia passou para a classificação do ser humano, para realmente dividir ele. E essa divisão vai surgir, vai criar o conceito de raça moderna. E ele vai ser transplantado para onde? Para a América, para a nossa América Latina. E aqui ele vai servir como que? Como uma forma de diferenciação social. E é uma forma de diferenciação social que ela é o quê? Ela atua quase como a limpeza de sangue antiga. Só que a limpeza de sangue era o quê, galera? Era cultural, era religiosa, tá? E eu estou entendendo aqui cultura igual religião, tá? E a raça moderna, diferentemente, ela não é cultural. Ela vai se dar no quê? No campo da biologia. Porque a ciência já está desenvolvida nessa época, tá? Então, essa noção de raça que a gente constrói hoje no Brasil pela cor é uma coisa do século XVIII, 1700 alguma coisa. No século XVI não tem essa noção, sabe? Século XVI, 1500 e pouco. Século XVII, 1600 e pouco. Não tem. Isso aí vai ser construído, né? E vai ter um apoio da ciência. E essa ciência vai fazer o quê? Ela vai construir essa ideia de espécies de seres humanos, e aí quando essas ideias são transplantadas para a América, vai se construir de fato esse conceito de raça que a gente tem hoje, tá? E não basta, né? Tipo, não bastou apenas essa classificação, né? Eles têm que, além de classificar as espécies de seres humanos, eles vão colocar numa ordem hierárquica, né? Qual que é superior, qual que é inferior? Por quê? Porque a gente está no momento, isso aí já é um pouquinho depois do século XVIII, tá? Já é um pouquinho depois, aliás, desse contexto de classificação. No século XIX, vai começar a pensar no quê? Nas coisas de superior e inferior. Aí você vai pegar essas classificações a 3 espécies de homens e vamos colocar elas qual que é maior, qual que é melhor, qual que é pior. Tudo isso baseado no quê? Na maldita influência do Darwin. E não o Darwin em si, galera. O problema é quando pegam as teorias darwinistas e colocam na sociedade nossa, tá? O Darwin em si, com o livro lá dele da evolução das espécies, não é o problema. O problema é quando se interpreta isso e coloca dentro das sociedades humanas. E aí começa, quem é mais apto para isso? Qual raça é superior?
Qual que é mais evoluída? E aí que formam os grandes problemas, porque as teorias raciais, eu já falei para vocês delas em aulas anteriores, tá? O problema é que essas teorias raciais que vão surgir, elas vão trabalhar com a ideia de que o negro realmente é inferior. Biologicamente, o que é um grande absurdo. Pelo amor de Deus, olha que o papel que a ciência exerceu ali no século XIX, tá? E isso, galera, essa ideia da raça vai espalhar para N lugares, para todos os lugares do planeta. É lógico que cada um tem a sua especificidade histórica, né? Mas, por exemplo, no século XX a gente vai ter o apartheid. Talvez vocês tenham estudado em geografia ou vão estudar em história, mas a grosso modo é o quê? A separação na África do Sul, tá ligado? O negócio acabou só tipo em 1990, alguma coisa assim, é bem no final do século XX. Foram 60 anos de separação, tipo, os brancos só podiam frequentar esse lugar e os negros só podiam frequentar aquele lugar. Não existia um espaço democrático, né? Por isso o apartheid, separação. E só o Mandela conseguiu terminar, acabar com esse sistema de segregação social. E é lógico que aqui não era tipo dividido certinho, né? Coisas boas para cá, coisas boas para cá. Lógico que sempre coisas boas para o branco e nada para o negro, óbvio, né? E o Mandela conseguiu acabar com esse sistema social e usando o rugby como forma de integração dessas sociedades que eram separadas, tá? E galera, o que vai acontecer? Né? Se a gente tem essas ideias que vão se espraiando, né? Vão surgir o quê? Ó, a gente tem as teorias raciais que falam que o negro é inferior e tentam provar que ele é mais próximo do macaco do que o cara da Europa, tá? Vai surgir o quê? A ideia de que o negro é inferior, biologicamente falando, de um ponto de vista evolutivo, e vai surgir o racismo. O racismo que é essa ideia de que existe uma raça superior. E do racismo vai emanar o quê? Discriminação, vai emanar desigualdade social. Ah, por que desigualdade social? Hoje, para a gente parar e pensar, é difícil, muitas vezes, para um negro arrumar um serviço quando ele está concorrendo com um branco, por exemplo, numa loja de boticário da vida, em que existe um padrão de beleza que é europeu. Então, as desigualdades sociais, elas estão impenetradas nesse racismo, né? Eu já discuti isso com vocês em aulas anteriores. Fora todos os séculos de violência, estupro, abuso, tortura, sadismo, tá? E o que vai acontecer? Né? Vai surgir nos Estados Unidos na década de 90, mediante todo esse processo de segregação, ideia de inferiorização, é um negocinho que a gente chama de ações afirmativas, que é o quê? Uma forma de amenizar todos esses séculos que os negros foram explorados aqui na América, tá? E isso no Brasil, por exemplo, se desdobra no quê? Nas cotas para concurso público, para negros indígenas, cotas nas universidades, que aí a gente já discutiu também, né? Que é uma discussão bastante calorosa, né? Porque muitos brancos já não bastassem os 300 anos explorando, não querem que haja uma espécie de justiça social no Brasil, né? E aí vem com aquele negocinho da meritocracia. Ah, e tem na última página desse capítulo de raça e etnia, galera, tem uma foto de uma moça que aí vocês podem olhar. Eu não tô com o negócio aqui, ele tá ali, mas eu vou passar certinho a página para vocês depois. Só olha lá na foto. Manifestação contra a raça, contra a cota racial, né? Só branco, provavelmente a menina que está em perspectiva na foto nunca precisou trabalhar, ganhou tudo na mão, pagando o cursinho do pai e ainda quer reclamar de uma coisa que ela nem conhece, que é chamado de história do Brasil, tá? O que é um absurdo, né? Enfim, galera, para finalizar aqui, né? A gente tinha um conceito
de raça que diz que era vinculado à religião e vinculado à linhagem, né? E o impuro era quem tinha na família alguém que fosse muçulmano ou judeu, tá? Então um conceito de raça muito cultural, religioso, porque faz parte do que? De um processo que a igreja quer realmente voltar à dominação, por isso a contra-reforma, né? E aí na América não deu certo, vai acontecer o quê? Os graus, as formas de diferenciação social começam a diluir, não fica mais tão nítido no projeto que se tinha pensado, e aí vão trazer para o contexto que esse conceito de raça que está sendo produzido na Europa. Então esse conceito de raça nosso no Brasil, que é determinado pela cor da pele, ele foi uma construção tanto da América, quanto necessidade das elites, quanto da Europa pela criação do conceito de raça, tá? E varia esse conceito, igual eu falei para vocês, no Brasil a raça é o que? Ela é delimitada pela cor da pele, mas nos Estados Unidos não. Se por exemplo, vamos pensar uma família hipotética aqui, pai negro, a mãe branca e o filho nasce branco, porventura. O filho é considerado negro nos Estados Unidos, porque a noção de raça lá é diferente, ela é hereditária também. A nossa aqui, que tem essa particularidade na América Latina, essa América que foi da Espanha e de Portugal. E é lógico que essa noção de raça causou N malefícios, tá? Tanto que não se usa mais dentro das ciências humanas e sociais o conceito raça, pelo amor de Deus, né? Para a gente usar o conceito de raça hoje, não tem condição, tem que falar que o cidadão mora lá no século XIX, né? Ele está só uns 200 anos atrasado. Mas a questão é que se não parou de usar raça, passou a usar o quê? O conceito de etnia. E o conceito de etnia, galera, ele está vinculado com a cultura e com a história. Então é um pequeno grupo que tem uma cultura em comum, por exemplo, uma sociedade indígena, pode ser tratado por esse conceito de etnia, porque tem uma cultura comum, um passado em comum e os sujeitos eles têm um processo de identidade entre si. Tá? Então a raça, esse conceito de raça moderno, que inferiorizou o negro, que fez dele objeto de ciência, que fez de tudo para ele continuar subalternizado na sociedade ocidental, nas ciências humanas ele acabou sendo substituído justamente pela noção do quê? De etnia, que vai por um viés mais cultural, não vai por um viés da biologia. Porque ali no século XX a gente vai começar a perceber que quando a gente mescla, muitas vezes, na sociedade ocidental, né, não nós cientistas sociais e historiadores, mas quando se mescla, pega conceito da biologia, copia e cola na sociedade, galera, aí a gente cai no quê? No darwinismo social, cai na ideia de que tal povo é inferior, e não existe isso quando a gente trabalha com a noção de cultura. Na verdade, a biologia, ela justificou o quê? Não que a biologia esteja errada, pelo amor de Deus, o problema sempre é a forma como as pessoas usam e interpretam, né? Pegam o material e utilizam. Nazismo. A noção de raça ariana. A noção de judeu como raça inferior gera o quê? Gerou primeiramente a segregação racial, né? Essa segregação social, e gerou o que o Hitler denominou como solução final, que é o projeto de extermínio dos judeus da humanidade. Né? Então a gente vê que tem que ter um pouquinho de cuidado para trabalhar com conceitos tipo evolução na sociedade, porque a gente pode cair em muitas armadilhas. Beleza, galera? É isso aí. É nóis.